Não era para elas existirem. Ninguém esperava encontrá-las. Os cientistas não conseguem explicar como elas se formaram, e ainda assim, o telescópio espacial James Webb as encontrou. Essas 6 galáxias, tão maciças quanto a nossa Via Láctea, estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Elas estão tão distantes de nós que parecem pequenos pontos avermelhados, mesmo para esse telescópio extremamente potente. Os astrônomos analisaram a luz proveniente dessas galáxias e estimaram sua idade. Elas surgiram de 500 milhões a 700 milhões de anos após o Big Bang. Até agora, nada de surpreendente. Galáxias tão jovens não são exatamente raras. Os cientistas acham que os primeiros aglomerados de estrelas podem ter surgido logo depois que o universo deixou a chamada Idade das Trevas. Esses foram os primeiros 400 milhões de anos de sua existência. Naquela época, apenas uma espessa névoa de átomos de hidrogênio preenchia o cosmos. O que é extremamente bizarro nessas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que as habitam. Mas isso não coincide com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Além disso, não coincide com as observações anteriores feitas pelo telescópio espacial Hubble, o antecessor menos potente do Webb. Então, de acordo com os cientistas, como deveriam ser as primeiras galáxias? A resposta é simples: jovens e pequenas. E, de fato, anteriormente, a maioria das galáxias dos primeiros universos que encontramos eram apenas bebês espaciais, azuis e pequenas. Elas pareciam ter surgido da sopa cósmica primordial há pouco tempo e ainda estavam construindo suas primeiras estrelas e outras estruturas. A maioria das estrelas jovens é, na verdade, azul. À medida que envelhecem, elas adquirem um brilho mais avermelhado depois de queimar seu combustível estelar e esfriar. É por isso que os astrônomos não estavam preparados para ver estrelas velhas e vermelhas nas galáxias antigas que o telescópio James Webb foi construído para descobrir. Outra coisa que eles não estavam preparados para detectar eram galáxias mais massivas do que 1 bilhão de sóis. Mesmo assim, isso aconteceu. As galáxias mais maciças descobertas recentemente parecem ter massas apenas 2 ou 4 vezes menores do que a da Via Láctea. E o mais surpreendente é que essas galáxias já eram desse tamanho quando o universo tinha apenas 3% da sua idade atual. Mas antes que os astrônomos comecem a reescrever suas teorias, tentando explicar como galáxias tão grandes se formaram tão rapidamente após o Big Bang, precisamos ter certeza de que o que estamos vendo não é outro fenômeno espacial. Mesmo assim, a maioria das teorias alternativas também precisa de conceitos totalmente novos. Uma delas é a seguinte: talvez as estrelas no início do universo emitam luz de alguma forma incomum e exótica. E como os astrônomos não sabiam disso, não incluíram essa possibilidade em seus modelos. Ou nossa compreensão de como as estrelas se formam pode não ser aplicável ao universo primitivo. Se qualquer uma dessas teorias se revelar verdadeira, ela derrubará completamente nossa compreensão da formação de estrelas. Agora, que tal falarmos mais sobre o dispositivo que ajudou os astrônomos a descobrir essas galáxias bizarras? O telescópio espacial James Webb é um equipamento absolutamente impressionante que é cerca de 100 vezes mais potente do que o telescópio espacial Hubble. E este último observou lugares que estão a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. O telescópio James Webb também tem um preço elevado, para dizer o mínimo. Embora originalmente o custo do telescópio tenha sido estimado apenas entre 1 bilhão e 3,5 bilhões de dólares, todo o processo de desenvolvimento custou cerca de 10 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a NASA desembolsou 4,7 bilhões de dólares para construir e lançar o telescópio Hubble, e foi mais de 1,1 bilhão de dólares para consertá-lo em órbita. Embora o telescópio espacial James Webb tenha 3 andares de altura e o tamanho de uma quadra de tênis, seus espelhos são os mais leves de todos os tempos. Durante o processo de fabricação, eles sofreram uma redução de 92% no peso. Quando você olha para eles, os espelhos do telescópio parecem ser de ouro, mas na realidade eles são feitos de berílio. Esse é um metal cinza-aço leve e quebradiço. De fato, a cada espelho é aplicado um revestimento de ouro, mas eles não podem ser produzidos inteiramente de ouro, pois esse material precioso tende a se expandir e contrair mesmo com pequenas mudanças de temperatura.
Portanto, a quantidade total de ouro no telescópio espacial James Webb é de menos de 57 gramas, ou seja, uma peça de ouro do tamanho de uma bola de golfe. E as placas de ouro que cobrem o espelho têm apenas 1000 átomos de espessura. Quanto às capacidades do telescópio, ele seria capaz de ver claramente uma moeda de 1 centavo americano a 38 quilômetros de distância e uma bola de futebol a 547 quilômetros de distância. O lado do telescópio do James Webb está se resfriando e sua temperatura não ultrapassa 223 graus Celsius negativos. Isso é frio o suficiente para tornar o nitrogênio líquido. Um escudo solar verdadeiramente enorme, com 5 camadas, envolve o telescópio e reflete o máximo de luz solar possível, permitindo que o telescópio permaneça frio. Acredita-se que o Webb seja capaz de detectar água em exoplanetas distantes. Há muito tempo, os astrônomos vêm descobrindo planetas em órbita de estrelas fora do sistema solar por meio do monitoramento de pequenas quedas na luz das estrelas. Essas quedas acontecem quando planetas passam na frente delas. Além disso, é possível ler assinaturas únicas na luz, o que pode nos informar sobre a composição química dos planetas. E as assinaturas mais fortes e mais legíveis ocorrem no espectro infravermelho. E adivinhe só, o James Webb tem instrumentos de infravermelho de última geração. Eles podem ajudar os cientistas a detectar novos planetas e até mesmo identificar a presença de água neles. O telescópio foi lançado próximo ao Equador porque a Terra gira um pouco mais rápido lá, e isso deu um impulso extra ao foguete. Quando o telescópio espacial James Webb ficar sem combustível, ele continuará orbitando o Sol indefinidamente. Por outro lado, embora o telescópio não tenha sido projetado para receber manutenção ou atualização, ele pode ser reabastecido com a ajuda de robôs. Isso estenderia sua vida útil. É interessante notar que, a princípio, os astrônomos tinham certeza de que encontrar algo interessante com a ajuda do James Webb levaria tempo. Eles achavam que as primeiras galáxias descobertas seriam tão pequenas e escuras que o telescópio só encontraria alguns candidatos remotos na melhor das hipóteses. Mas as coisas não saíram como planejado. Assim que as primeiras imagens foram divulgadas, os cientistas começaram a encontrar inúmeras galáxias, brilhantes, grandes e impressionantemente antigas. A competição ainda continua. Um grupo de pesquisa após o outro encontra novos mundos que quebram recordes. Um astrônomo chegou a dizer que o mundo científico estava surtando, pois ninguém esperava resultados tão impressionantes. Um dos principais objetivos do telescópio Webb é observar a luz das primeiras estrelas e galáxias do universo. Infelizmente, quanto mais distante um objeto estiver, mais rápido ele estará se afastando de nós. E quanto mais tempo a luz tem de viajar, mais ela se estende em direção ao lado infravermelho do espectro. Isso é chamado de desvio para o vermelho na astronomia. Mas graças ao seu equipamento de infravermelho, o James Webb pode revelar mundos antes invisíveis para nós. Assim, graças a esse telescópio, conseguimos ver galáxias incrivelmente distantes que nasceram há cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que a luz detectada pelo telescópio Webb levou mais de 13 bilhões de anos para chegar à Terra. Você consegue imaginar isso? Mas uma dessas galáxias se destaca das demais. Ela parece ser a galáxia mais antiga que os astrônomos descobriram até agora. Ela é chamada de Gliese Z13 e data de apenas 13 milhões de anos após o Big Bang. A galáxia mais antiga identificada anteriormente pelos cientistas, a GNZ11, foi encontrada pelo telescópio espacial Hubble e data de 400 milhões de anos após o Big Bang. Durante essa era pouco explorada, as primeiras galáxias e estrelas começaram a aparecer. Mas como exatamente esse processo se desenrolou? Ninguém sabe ao certo, ainda. Ele pode ter dependido das leis de alguma física exótica, incluindo a influência da matéria escura e da energia escura, ou alguma comunicação pouco investigada entre gás, poeira e luz das estrelas. Com a ajuda do telescópio Webb, os cientistas agora podem testar sua teoria sobre o que estava acontecendo lá fora após o nascimento do universo. No coração da galáxia há um objeto misterioso como nenhum astrônomo jamais viu. Ele se espalha pelo céu como uma estrela cadente sob o efeito de cafeína. E então, o que é essa misteriosa bolha e como ela está relacionada ao buraco negro no centro da nossa galáxia? Vamos descobrir.
Esse objeto é chamado de X7. É a misteriosa bolha que está rondando o buraco negro supermassivo da nossa galáxia há décadas. Alguns até dizem que está à espreita por lá há centenas de anos. Sabemos algumas coisas sobre o X7. Por exemplo, ele pesa cerca de 50 vezes mais que a Terra. Pode parecer muito se você for um terráqueo, mas no espaço, isso é como uma gota no oceano. O X7 também está se movendo muito rápido, a velocidades de até 1.126 km por hora. Isso é mais rápido do que você tentando pegar a última fatia de pizza antes que seu colega de quarto a pegue. Mas o que é isso, afinal? Uma estrela mágica que nunca vimos antes? Uma nave espacial extraterrestre? Bem, existem algumas teorias relacionadas ao futuro destino trágico da bolha. Infelizmente, os dias do X7 estão contados. Atualmente, ele está em uma órbita elíptica de 170 anos em torno do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Mas não vai conseguir chegar tão longe. A cada ano, está se aproximando cada vez mais do buraco negro. Em apenas alguns anos, o X7 se tornará espaguetado. Sim, esse é um termo científico real e finalmente será sugado para nunca mais ser visto. Existem buracos negros supermassivos no centro de todas as galáxias, inclusive na nossa própria Via Láctea. Esses buracos negros são tão grandes que distorcem o espaço-tempo, fazendo com que as estrelas próximas orbitem em torno deles a velocidades incríveis. Eles funcionam como aspiradores de pó cósmicos que sugam tudo e qualquer coisa que se aproxime o suficiente. O buraco negro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Parece o nome de uma celebridade chique de Hollywood, não é mesmo? Mas esse objeto celeste é muito mais impressionante do que qualquer mero mortal. Ele é cerca de 4 milhões de vezes mais maciço do que o nosso Sol, o que significa que provavelmente poderia comer todo o nosso sistema solar no café da manhã. Mas não se preocupe, esses buracos negros podem parecer realmente assustadores, mas na realidade são pequenos demais para competir com uma galáxia inteira. Eles apenas sugarão algumas das estrelas mais próximas, e isso é tudo. Além disso, o Sagittarius A-Star não parece ter um apetite muito bom. Ele tem estado bastante quieto ultimamente, o que é uma boa notícia para nós. Mas, mesmo que fosse muito ganancioso, ele não representaria nenhuma ameaça para nós. Esse buraco negro está a mais de 26 mil anos-luz de distância. Da Terra, podemos vê-lo na constelação de Sagitário. Em 2022, a Event Horizon Telescope Collaboration divulgou a primeira imagem do Sagittarius A-Star. Foram necessários anos de colaboração e tecnologia para capturar essa imagem impressionante. E esta é a nossa segunda foto de um buraco negro na história. A primeira foi divulgada em 2019 e mostrava o buraco negro supermassivo M87 Star. Sim, ambos têm estrela em seus nomes. Não tente encontrar um sentido nisso. De qualquer forma, você deve se lembrar dessa foto como a primeira imagem de um buraco negro de todos os tempos. Ela se tornou viral na internet, e esse buraco negro, M87 Star, localizado na galáxia Messier 87, é muito mais assustador do que o Sagittarius A-Star. Você achava que 4 milhões de massas solares eram impressionantes? Então que tal 2,5 bilhões de massas solares? O M87 é um verdadeiro monstro. Ele também é conhecido por seus poderosos jatos de plasma, que são tão energéticos que se estendem por milhares de anos-luz a partir do centro do buraco negro. Se o M87 fosse um super-herói, seria o Homem de Ferro com seus feixes de repulsão a todo vapor. Tecnicamente, não é possível tirar uma foto de um buraco negro, pois ele é, bem, super escuro. Nenhuma luz pode escapar do seu alcance, mas o anel laranja brilhante nessa foto mostra a matéria que circunda o Sagittarius A-Star. É o chamado disco de acreção, um disco giratório de gás quente que gira em torno do centro, aquecendo-se a milhões de graus no processo. É como um vórtice de fogo gigante, mas sem escapatória, e a sombra no centro indica o próprio buraco negro. Dentro dessa sombra há um horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o limite ao redor do buraco negro, além do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração gravitacional. É o ponto de não retorno, onde a força gravitacional é tão forte que nem mesmo o objeto mais rápido do universo, a luz, consegue escapar. Depois de cruzar o horizonte de eventos, você está condenado a cair em direção ao centro do buraco negro, onde as leis da física, como as conhecemos, se desfazem. E esse é exatamente o destino que aguarda nosso infeliz X7. Nesse momento, a bolha pura está sendo esticada e puxada por poderosas forças de maré.
A propósito, antes de encontrar sua morte prematura, espera-se que o X7 dê um pequeno show. Sua maior aproximação com o buraco negro, chamado periastro, está prevista para 2036. E quando ele finalmente for despedaçado pelas forças gravitacionais do Sagitários A-Star, talvez haja alguns fogos de artifício muito legais para ver. Mas isso não é o mais importante. A parte engraçada é que o futuro fim do X7 pode nos ajudar a finalmente entender o que raios é essa coisa. Uma equipe de cientistas tem estudado como uma estranha bolha orbita o buraco negro. Foi então que descobriram que o X7 se esticou até quase o dobro de seu comprimento inicial. E o que isso significa? Bem, isso sugere que o X7 provavelmente é feito de detritos ejetados durante uma recente colisão entre duas estrelas. Sim, você ouviu direito, um acidente de carro espacial. Imagine o seguinte, duas estrelas se apaixonam e começam a circular uma em torno da outra por muitos anos. Depois disso, elas finalmente se fundem. Nesse momento, elas ejetam toneladas de gás e poeira. E talvez essa dança cósmica tenha criado nosso bebê bolha X7. É basicamente como as migalhas deixadas na mesa após um gigantesco banquete espacial. Algo como isso é, na verdade, bastante comum, especialmente em torno de buracos negros. É como um para-choque galáctico que envia detritos para todos os lados. Na verdade, o universo está cheio de bolhas misteriosas. Eles são chamados de objetos G. Não são os G-Men do filme Homens de Preto, mas são igualmente misteriosos e evasivos. Esses tipos têm intrigado os astrônomos há mais de 20 anos. Eles se parecem com nuvens de gás, mas se comportam como estrelas. É como se não conseguissem decidir se querem ser uma nuvem ou uma estrela. Vamos lá, pessoal, decidam-se! Os objetos G se esticam no ponto mais próximo do buraco negro central, mas saem intactos, como um elástico que se estica, mas não se rompe. Os cientistas acreditam que eles são as estrelas que se fundiram em uma só, e ao fazer isso, também produzem uma enorme nuvem de gás que esconde o resultado da visão. É como quando você está usando um suéter volumoso para que ninguém saiba que você engordou alguns quilos a mais. E então, um estudo publicado em 2021 descobriu que um desses objetos, G2, era na verdade uma nuvem molecular que escondia 3 estrelas bebês. Isso aqui é uma reviravolta na história. Mas o X7 é a ovelha perdida da estranha família de bolhas. Ele é significativamente diferente dos objetos G, como o primo estranho que você vê uma vez por ano nas reuniões de família. Sua evolução tem sido mais dramática. Além disso, não está sendo mantido unido por uma massa que se esconde em seu centro. Então, como ele está sendo mantido unido? Pó de fada? Magia? Precisamos de respostas. É por isso que os cientistas acreditam que o X7 não é um objeto G propriamente dito, mas sim detritos deixados por ele. Ou talvez não temos a menor ideia. As possibilidades são infinitas, e é isso que torna a astronomia tão empolgante. Portanto, vamos manter nossos olhos nos céus e ver que outros objetos estranhos estão por aí. Quem sabe talvez descobramos outra bolha misteriosa, e dessa vez seja uma nave espacial. Isso sim seria incrível. Há muitas perguntas sem resposta na física. Como surgiram a energia e a matéria? De onde veio a gravidade? E muito mais. Há anos estamos tentando obter respostas para essas perguntas, e uma das pessoas que tentou fazer isso foi Paramahansa Tewari, o autor da chamada Teoria do Vórtice Espacial. O que é essa teoria e o que ela diz sobre as leis ocultas de nosso universo? Vamos descobrir. Paramahansa Tewari foi o ex-diretor executivo da Corporação de Energia Nuclear da Índia. Ele adotou a teoria do vórtice espacial, ou SVT, Space Vortex Theory, proposta inicialmente por René Descartes, e a finalizou. Ele sempre foi inspirado pela física e seus grandes nomes, mesmo desde seus dias de estudante de engenharia elétrica. Após um estudo rigoroso das leis da física, ele descobriu novas equações que definiam matéria e a massa e a carga do elétron. Depois disso, ele criou a SVT. Essa teoria tentou explicar os fenômenos inexplicáveis da física, inclusive a criação do elétron e dos campos de energia gravitacional, eletrostática e eletromagnética, entre outros. Ela também descreveu as 6 leis ocultas do universo, que são a base de todo o nosso mundo. Mas antes de tudo, vamos falar sobre a teoria em si.
A teoria dos vórtices espaciais sugere que o universo é composto de vórtices, ou padrões giratórios de energia, e, de acordo com a SVT, esses vórtices são os blocos de construção fundamentais do universo. Eles são a força motriz por trás das leis da física e dos princípios do nosso mundo. Basicamente, tudo no universo está conectado e interconectado por meio desses vórtices. Essa teoria não se baseia muito em observações reais, mas em modelos matemáticos e computacionais. Por exemplo, alguns modelos computacionais mostraram como esses vórtices funcionam na hidrodinâmica e na física de plasma. Eles mostraram que os vórtices em tais sistemas podem ter um ponto central de atração e podem ser interconectados. Outros modelos foram usados para estudar como as energias dentro dos vórtices se movem e como elas podem criar diferentes frequências e vibrações. Mas alguns especialistas criticaram a SVT por usar apenas modelos e simulações. A maior crítica é que essa teoria não pode ser testada de fato. Ela se baseia na matemática e não em alguns dados experimentais. É por isso que ela não é aceita como uma teoria científica dominante. Mas ainda assim é bastante interessante e oferece uma perspectiva única sobre o universo e nossa compreensão das leis da física. Por exemplo, de acordo com a SVT, o universo tem algumas regras subjacentes e ocultas que causam a criação da matéria fundamental, sua montagem e movimento. Quais são essas leis e o que elas dizem? Bem, vamos dar uma olhada nelas. Lei 1. O universo tem apenas uma entidade primordial, o espaço, ou seja, o vácuo absoluto que estrutura a matéria. Essa lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental do universo e que ele é responsável por estruturar a matéria. Ela sugere que o espaço é a entidade fundamental que cria e mantém a estrutura da matéria, e que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, como elétrons e pósitrons. Vamos tentar colocar isso em palavras simples. Imagine que o universo é como um grande conjunto de Lego. Assim como todas as peças de Lego são compostas pelos mesmos blocos de construção básicos, o universo também é composto pelos mesmos blocos de construção fundamentais, e esses blocos são chamados de elétrons e pósitrons. Mas o que mantém todos esses blocos unidos? O espaço, é claro. O espaço dá forma e estrutura, assim como o recipiente de plástico mantém todas as peças de Lego juntas em um conjunto. Portanto, a primeira lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental que estrutura a matéria e mantém tudo unido no universo. Lei 2. A matéria é constituída por múltiplos de apenas um tipo de partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, o elétron e o pósitron. Esses dois são os blocos de Lego sobre os quais falamos anteriormente, e, de acordo com a segunda lei, essas partículas minúsculas e invisíveis compõem tudo, desde um átomo minúsculo até uma galáxia gigante. Acontece o mesmo com o nosso Lego, não importa a forma ou o tamanho da nossa construção, ela ainda é feita dos mesmos blocos. Lei 3. A distribuição de campos no espaço, conforme reconhecida pela física contemporânea, ligada à matéria e dela emanando, é um efeito decorrente de apenas um campo fundamental no espaço. Essa lei afirma que os campos reconhecidos pela física contemporânea, como os campos eletromagnético e gravitacional, são efeitos decorrentes de um único campo fundamental no espaço. Ela sugere que esse campo fundamental é responsável pela criação de tudo o que observamos no universo. Então vamos tentar simplificar. Desta vez, imagine que o universo é como um grande playground. Todos os diferentes campos que observamos, como os campos gravitacional e eletromagnético, são como diferentes jogos que jogamos lá dentro. Mas não importa o que jogamos, ainda estamos em um único espaço fundamental. Esse é o próprio playground. É a base que mantém tudo unido. De acordo com a terceira lei, sem o playground não poderíamos jogar nenhum jogo e, sem esse campo fundamental no espaço, não poderíamos observar nenhum campo no universo. Lei 4. Não há vazio no espaço em nenhum lugar do universo, exceto nos centros das partículas fundamentais da matéria, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que não há espaço verdadeiramente vazio no universo e que todo o espaço é preenchido com um campo fundamental, aquele sobre o qual falamos anteriormente.
Ela diz que os elétrons e pósitrons podem ser encontrados em toda a parte, e mesmo as coisas que consideramos vazias, como o vácuo, estão na verdade cheias de partículas minúsculas. E de acordo com essa lei, os únicos espaços verdadeiramente vazios que podemos encontrar no universo estão nos centros das partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Lei 5. A partir de apenas uma constante universal fundamental, todas as constantes consideradas universais na física contemporânea são deriváveis. Essa lei afirma que todas as constantes consideradas universais na física contemporânea podem ser derivadas de uma única constante universal fundamental. Ela sugere que todas as constantes da física estão interconectadas e podem ser explicadas por um único princípio fundamental. Sei que você está tendo que imaginar muito ultimamente, mas tenha paciência comigo. Desta vez, imagine o universo como uma grande receita. Todas as constantes da física, como a velocidade da luz, a constante gravitacional e a constante de Planck, são como os ingredientes. Eles são muito diferentes e há muitos deles. Mas, assim como todos os ingredientes de uma receita estão interconectados e se unem para formar um prato, todas as constantes da física se unem para formar o universo. E assim como uma receita tem um ingrediente principal que mantém tudo unido, a física também tem uma única constante fundamental, que mantém tudo unido. Lei 6. A estrutura espacial da matéria fundamental submicroscópica é repetida uniformemente nas estruturas espaciais de corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Essa lei afirma que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas, desde as partículas subatômicas até os corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Ela sugere que os mesmos princípios fundamentais governam a estrutura da matéria em todas as escalas. Vamos voltar à analogia com as receitas e a culinária. Usando diferentes ingredientes e combinando-os de diferentes maneiras, o chefe pode criar novos pratos. Todos esses pratos serão diferentes e podem ser muito simples ou muito complexos, mas ao criá-los, o chefe ainda aplica as mesmas regras e conhecimentos básicos que tem, certo? E da mesma forma, o universo também cria estruturas diferentes de átomos a planetas, estrelas e galáxias. Mas ele ainda usa os mesmos princípios fundamentais para criar todas essas coisas. Portanto, essa lei sugere que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas. Essas são as leis fundamentais do universo de acordo com a SVT. E, embora não seja aceito pela ciência convencional, ainda é um conceito bastante interessante. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada transiente de rádio do centro galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol.
Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para a próxima B a 40.200 km por hora, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos, mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta anão muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 km, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele.
No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta Não, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém, o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Os astrônomos detectaram cerca de 12 de explosões misteriosas no espaço, e ninguém sabe realmente o que são ou por que estão acontecendo. No momento, elas ocorrem a cerca de 200 milhões de anos-luz de distância, mas e se um dia se aproximarem muito mais do nosso planeta? Tudo começou em 2018. Um dia, os telescópios viram um boom gigante muito distante no espaço. Essa explosão foi incrivelmente brilhante, cerca de 100 vezes mais do que a explosão de uma estrela normal chamada de supernova, que em geral leva semanas ou até meses para desaparecer. Mas essa passou de kabum para puff, sumiu em apenas alguns dias. Ela ficou extremamente quente e enorme, aproximadamente do tamanho de todo o nosso sistema solar, e depois desapareceu como se nunca tivesse acontecido. Os cientistas ficaram muito confusos. Eles batizaram a explosão de A Vaca, porque seu nome oficial era muito longo e nada empolgante. Desde então, os astrônomos têm procurado mais dessas explosões estranhas. E de fato encontraram mais algumas e também lhes deram nomes estranhos de animais. Foi assim que obtivemos o Koala em 2018, o Camelo em 2020, o Demônio da Tasmânia em 2022 e o Tentilhão ou o Cervo em 2023. Todos fazem parte de um estranho grupo chamado LFBOTs, que significa transientes ópticos azuis rápidos e luminosos, na tradução. Luminosos significa que são super brilhantes, rápidos porque aparecem e desaparecem muito rapidamente. A cor azul resulta de sua temperatura, são muito quentes, cerca de 40.000 graus Celsius, e transientes ópticos indica que aparecem na luz visível e não permanecem por muito tempo.
Mesmo agora, os cientistas ainda estão coçando a cabeça, tentando descobrir o que está causando esses bizarros flashes espaciais. É como se o universo estivesse jogando um jogo misterioso e ninguém conhece as regras ainda. No início pensava-se que essas explosões espaciais eram supernovas fracassadas. É quando uma estrela tenta explodir, mas em vez disso entra em colapso sobre si mesma, como um balão estourando para dentro. Isso pode criar um buraco negro no meio que comerá a estrela de dentro para fora. Mas, recentemente, surgiu uma nova teoria, que é ainda mais legal e assustadora. Ela tem a ver com buracos negros, sobras super esmagadas de estrelas que explodiram. Eles são tão poderosos que nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras e chegar muito perto. É por isso que são totalmente escuros e impossíveis de serem vistos diretamente. Agora, alguns especialistas espaciais acham que buracos negros desconhecidos, nem muito grandes nem muito pequenos, podem estar puxando estrelas que se aproximam demais, o que produz essas explosões. Eles são chamados de buracos negros de massa intermediária, e ninguém ainda viu um deles. São como os maiores mistérios do espaço, e nós tentaremos resolvê-los em alguns minutos. Mas antes disso, você precisa saber que um novo LFBOT apareceu no espaço. Ele foi visto por um telescópio em Liverpool e atualmente é chamado de AT 2024 WPP. Sim, os astrônomos ainda não escolheram um nome de animal, mas estão pensando talvez em Avespa. O que você acha dessa escolha? Compartilhe nos comentários. Um deles tem certeza de que este é o melhor desde a vaca. A mais recente explosão espacial é super interessante e extremamente brilhante, como eu. Talvez a mais brilhante desde que toda essa coisa de LFBOT começou em 2018. Essa nova explosão Vespa também não se parece com uma supernova fracassada, e ainda assim os cientistas estão verificando todos os dados só para ter certeza. Agora, eles sabem que os buracos negros de tamanho médio que poderiam causar as explosões devem existir em algum lugar. É como saber que uma criatura secreta pode estar se escondendo no espaço, mas ninguém ainda tirou uma foto dela. Alguns especialistas acham que essa ideia é a mais empolgante e que ela pode até ajudar a explicar a matéria escura, um dos maiores mistérios de todo o universo. Seja qual for a verdade, uma descoberta recente pode lançar luz sobre a existência de buracos negros de tamanho médio. O fato é que, quando se trata desses monstros, o espaço tem alguns tamanhos diferentes: pequeno, super grande e algo no meio. Os pequenos são conhecidos como os de massa estelar e são cerca de 5 a 50 vezes mais pesados que o nosso Sol. Os gigantes são os supermassivos. São milhões ou até bilhões de vezes mais pesados que o Sol e geralmente ficam no meio das galáxias. E há um tipo misterioso no meio, o de massa intermediária. Esse é como o elo perdido dos buracos negros. Os cientistas têm certeza de que ele deve existir, mas não sabemos quase nada a respeito dele. Por exemplo, de onde vem, como cresce ou de que é feito. Boas notícias! Esse mistério pode finalmente estar sendo resolvido. Graças a vários novos estudos, os astrônomos agora têm algumas pistas novas e empolgantes. Pesquisadores descobriram ondas no espaço chamadas de gravitacionais que parecem vir de buracos negros que se chocam uns contra os outros. E não são de um tipo qualquer, mas aqueles que são de 100 a 300 vezes mais pesados que o Sol, o que pode significar que são os misteriosos de tamanho médio. Além disso, essas são as maiores colisões de buracos negros que já registramos na Terra. Esses carinhas são como fósseis espaciais, pistas históricas super antigas. E os recém-descobertos poderiam nos contar sobre as primeiras estrelas que iluminaram o universo. O problema está no fato de que nossas ferramentas na Terra, como o LIGO, sigla para Laser Interferometer, Gravitational Wave Observatory, captam apenas um pequeno momento deles se chocando. Literalmente apenas uma fração de segundo. Isso torna difícil descobrir de onde vêm os de tamanho médio. Portanto, os cientistas têm um novo plano. Um laboratório científico está se preparando para uma futura missão espacial chamada LISA, abreviação de Laser Interferometer Space Antenna. Trata-se de um projeto espacial interessante da NASA e da Agência Espacial Europeia que será lançado no final da década de 2030. A LISA flutuará no espaço e será capaz de captar toda a história das colisões de buracos negros, não apenas o boom final. Ela os rastreará anos antes de se chocarem uns com os outros, e se tudo der certo, poderemos finalmente descobrir de onde vêm esses misteriosos carinhas e aprender ainda mais sobre como nosso universo começou. Você deve estar se perguntando como a LISA fará isso. Lembra que falamos sobre as ondulações que atravessam o espaço, chamadas de ondas gravitacionais? Os buracos negros que se chocam uns contra os outros podem emiti-las. Bem, a LISA está sendo construída para ouvi-las. Ela flutuará no espaço e procurará todos os tipos de abalos cósmicos, não apenas os enormes, mas também os buracos negros menores que giram em torno dos gigantes.
Por que as ondas gravitacionais são importantes? Muitas coisas espaciais são escuras demais para serem vistas com telescópios comuns, pois não emitem luz alguma. Mas as ondas gravitacionais não se importam com a luz. Elas atravessam tudo, nos contando sobre os segredos escondidos nas partes escuras do universo. Ao estudá-las, os cientistas esperam aprender sobre coisas que nunca vimos antes, como buracos negros, ou o que realmente aconteceu no início do universo, e talvez até mesmo o que ainda não sabemos se existe. A LISA nos ajudará a descobrir como o universo começou, como ele está mudando e do que é feito. Voltando às colisões de buracos negros, encontrá-las não é fácil, mas os pesquisadores chegaram a uma solução inteligente. Estão usando a inteligência artificial para garantir que os sinais do espaço não sejam prejudicados por ruídos da Terra ou das próprias máquinas. Esse trabalho fez parte de um projeto voltado para a combinação de IA com ciência espacial. Os cientistas estão cada vez mais confiantes de que os buracos negros de massa intermediária, aqueles que estão entre os pequenos e os supermassivos, são reais. E que podem ser algumas das coisas mais interessantes que podemos estudar usando ondas gravitacionais, tanto da Terra quanto do espaço. O próximo grande passo? Olhar para a Lua. Futuros detectores colocados na superfície lunar poderiam ser ainda melhores na captura de certos tipos de ondas espaciais, especialmente aquelas que as máquinas baseadas na Terra poderiam não captar. Isso ajudaria os cientistas a descobrir onde esses buracos negros se encontram no espaço. Além dessa pesquisa, os astrônomos também estão planejando a exploração humana da Lua e estão ajudando a NASA a escolher os melhores locais para futuras missões, concentrando-se em grandes objetivos científicos, como física solar, clima espacial e como o universo funciona. Esse é um momento muito empolgante não apenas para estudar buracos negros, mas também para conectar a exploração espacial e a ciência. Este ano, antes de setembro, uma estrela na constelação de Corona Borealis explodirá. E no hemisfério norte, será possível vê-la a olho nu. Estamos falando da estrela T Corona Borealis, uma estrela anã branca a 3.000 anos-luz de distância do nosso sistema solar. Ela se transformará em uma nova, sobre a qual falaremos um pouco mais tarde, na primavera ou no verão. Embora essa ocorrência seja previsível, acontecendo a cada 80 anos, ainda é um evento único na vida se você for um ser humano. A T Corona Borealis não é uma estrela comum. Na verdade, ela é uma estrela binária, duas estrelas orbitando uma a outra. Esse par, porém, é incrivelmente especial. Ocasionalmente, as estrelas aumentam seu brilho a tal ponto que se tornam visíveis na Terra. A estrela anã branca é a mais maciça das duas. Mas o mais chocante sobre ela é que pode ter a mesma massa do Sol em um volume tão grande quanto a Terra. A estrela companheira, uma gigante vermelha envelhecida, já se expandiu tanto que está despejando seu material sobre a anã branca. Então, tá na hora de outra explosão para essa dupla. Isso fará com que o brilho da estrela passe da magnitude 11 para a magnitude 2. Em astronomia, a magnitude é usada para medir o brilho de uma estrela ou de outro objeto celeste. Quanto mais brilhante ele for, menor será o número atribuído como magnitude. No nosso caso, isso significa que poderemos ver a estrela a olho nu, mesmo em céus poluídos pela luz. Agora, só podemos ver essa estrela binária com binóculos em um céu completamente escuro. Após a explosão, a T Corona Borealis permanecerá como a estrela mais brilhante na constelação de Corona Borealis por alguns dias, antes de escurecer gradualmente. Esse evento não deve ser confundido como uma supernova. Em uma supernova, o núcleo de uma estrela entra em colapso, o que leva à sua completa destruição. Isso só pode acontecer em uma estrela com 8 vezes a massa do Sol. Em vez de desaparecer em um flash ofuscante de luz para sempre, a T Corona Borealis passará por uma nova, uma explosão em sua superfície, lançando matéria no espaço, mas sem arruinar a própria estrela. Essas novas recorrentes ocorrem em intervalos regulares. A T Corona Borealis era conhecida pelos astrônomos do passado como a Estrela Ardente. A última vez que explodiu foi em 1866 e em 1946. Os astrônomos da NASA acreditam que ela voltará a explodir antes de setembro deste ano. A constelação de Corona Borealis, também conhecida como Coroa do Norte, é uma das mais belas do mundo. Trata-se de um semicírculo curvo de 7 estrelas, que é fácil de encontrar em abril. Você deve sair de casa 2 horas após o anoitecer e olhar para o leste e nordeste. Depois de encontrar a Ursa Maior, use a curva de sua alça para fazer um arco para Arcturus, encontrando a estrela brilhante na constelação de Bootes a leste. Se você descer diagonalmente até o horizonte leste e nordeste, verá a Corona Borealis.
Se você quiser observar o brilho da T Coronae Borealis, talvez seja melhor se familiarizar com a região e as estrelas da constelação em que ela se encontra. Quando o evento começar, você poderá comparar seu brilho com o das outras estrelas e observar o fenômeno sem usar câmeras sofisticadas. Uma nova é uma explosão súbita e de curta duração, envolvendo uma estrela compacta do tamanho da Terra ou um pouco maior. A explosão vem de uma anã branca que circula muito perto de uma estrela regular, tão perto que uma corrente de gás flui entre elas. Esse gás começa a se acumular até criar uma camada na superfície da anã branca. E então chega a um ponto em que detona em uma explosão termonuclear descontrolada. De acordo com os astrônomos, cerca de 50 novas acontecem a cada ano em nossa galáxia, mas nem todas são notadas. O telescópio espacial Fermi de raios gama da NASA observou várias novas que ocorreram não muito longe na escala do universo. Eles descobriram que cada explosão produz raios gama. Essas são as formas mais energéticas de luz. Os pesquisadores também acham que esses raios gama resultam de colisões entre inúmeras ondas de choque que saem correndo do local da explosão em uma casca de detritos que se expande rapidamente. Agora, depois de falarmos sobre as novas, é hora de discutir algo muito mais dramático: as supernovas. É a maior explosão que os seres humanos já viram. Cada explosão é um estouro superpoderoso de uma estrela. Um tipo de supernova é causado pelo último grito de uma estrela maciça que está se extinguindo. E isso acontece com estrelas com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol. Quando se aproximam do fim de suas vidas, elas se extinguem com um enorme estrondo. Estrelas enormes queimam quantidades incríveis de combustível nuclear em seus núcleos, produzindo toneladas de energia. Isso faz com que seus centros fiquem imensamente quentes. O calor gera pressão, e essa pressão impede que essas estrelas entrem em colapso. Mas qualquer estrela está em equilíbrio entre duas forças opostas. Sua gravidade tenta espremer a estrela em uma bola minúscula e apertada, e o combustível nuclear, queimando no núcleo da estrela, produz uma poderosa pressão externa. Quando uma estrela gigante está ficando sem combustível, ela começa a esfriar. Sua pressão cai e a gravidade vence. A estrela entra em colapso. Um objeto enorme, com milhões de vezes a massa da Terra, entra em colapso em 15 segundos. Não é de se admirar que esse processo rápido produz enormes ondas de choque. Isso faz com que as camadas externas da estrela explodam. Eventualmente, um núcleo incrivelmente denso é tudo o que resta, além de uma nuvem crescente de gás quente chamada nebulosa. Um buraco negro, o objeto mais denso do universo, é o resultado de uma supernova de uma estrela cerca de 10 vezes mais massiva que o nosso Sol. Há outro tipo de supernova. Geralmente ocorre em sistemas em que duas estrelas orbitam entre si, e pelo menos uma dessas estrelas é uma anã branca do tamanho do nosso planeta. Se essa estrela colidir com outra ou puxar muita matéria de sua vizinha, ela pode explodir em uma supernova. Além disso, as supernovas costumam ser tão brilhantes que podem ofuscar a luz combinada de galáxias inteiras por vários dias ou até meses. As supernovas não são comuns. Os astrônomos acreditam que apenas algumas delas ocorrem em um século em galáxias como a nossa Via Láctea. Mas como o universo contém um número enorme de galáxias, podemos observar algumas centenas de supernovas todos os anos fora da nossa galáxia. Infelizmente, a poeira espacial bloqueia nossa visão da maioria das supernovas que ocorrem dentro da Via Láctea. Betelgeuse, uma gigante vermelha em estágio avançado, explodiu em 2019, mas não foi o evento que esperávamos ver. Essa estrela se encontra na constelação de Órion e é enorme. Tão grande que, se a movêssemos para o meio do nosso sistema solar, sua borda externa iria muito além da órbita de Júpiter. Quando Betelgeuse se aproximar de seu fim, ela explodirá em uma supernova incrivelmente brilhante, visível na Terra mesmo durante o dia. Essa explosão pode ocorrer amanhã ou daqui a centenas de milhares de anos. Portanto, não prenda a respiração. Mas então, o que houve em 2019? Os astrônomos notaram que a estrela estava escurecendo. Eles decidiram que eram os estágios iniciais do grande espetáculo. Mas em vez disso, Betelgeuse voltou ao normal ao longo dos meses seguintes. Análises posteriores revelaram que a estrela não havia escurecido, ela só parecia assim porque a estávamos observando por meio de uma nuvem de detritos estelares. Ao mesmo tempo, a quantidade de luz na fotosfera de Betelgeuse aumentou. Foi como uma explosão maciça de material da superfície da estrela. Eventos como esse ocorrem no Sol o tempo todo, especialmente quando a atividade de nossa estrela é alta. Pedaços da superfície solar ficam emaranhados e são lançados. Isso é o que chamamos de ejeções de massa coronal.
Elas não prejudicam nosso planeta, mas podem bagunçar satélites e equipamentos elétricos. Voltando a Betelgeuse, nunca vimos uma ejeção de massa tão grande da superfície de uma estrela antes. É um fenômeno novo que podemos observar diretamente, até mesmo ver detalhes da superfície com a ajuda do telescópio Hubble. Os astrônomos dizem que, pela primeira vez, estamos observando a evolução estelar enquanto ela acontece. Aposto que você se lembra que o planeta mais distante do Sol é Netuno. Quando os astrônomos europeus discutiram sobre como chamar um oitavo planeta recém-descoberto em 1846, escolheram o nome da divindade romana do mar. Esse gigante de gelo tem 4 vezes o tamanho da Terra, e se o nosso planeta fosse do tamanho de uma moeda de 5 centavos, Netuno seria do tamanho de uma bola de beisebol. Ao mesmo tempo, o gigante de gelo é 17 vezes mais pesado. Se você estivesse se aproximando desse mundo gelado, ele pareceria azul e talvez convidativo. Mas essa superfície azul é na verdade uma camada de gás em redemoinho e nuvens permanentes. Portanto, não tenha muitas esperanças, você não conseguiria pousar nesse planeta. Seu manto, composto de gelo, de água, amônia e metano, é o mais próximo que Netuno tem de uma superfície. Mas mesmo lá embaixo, não há solo sólido para se caminhar. De qualquer forma, esse planeta distante é cercado de mistérios e os astrônomos ainda não conseguiram desvendar todos eles. Por que os ventos em Netuno são tão rápidos? Por que esse mundo libera mais calor do que recebe? Por que seu campo magnético é deslocado? E o que é a grande mancha escura? Vamos tentar encontrar algumas respostas. Netuno está cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que o nosso planeta natal. Isso significa por que estudar esse mundo distante é tão difícil. Isso também significa que o planeta recebe muito menos luz e calor da nossa estrela. Mas ao mesmo tempo, Netuno irradia muito mais calor do que está absorvendo. Se compararmos Netuno com o vizinho Urano, veremos que, embora Urano esteja mais próximo do Sol, ele emite quase a mesma quantidade de calor que Netuno. Os astrônomos ainda não sabem ao certo por que isso acontece, mas é claro, há teorias porque eles são cientistas. Alguns especialistas acham que há algo feroz no interior do planeta azul que faz com que ele gere mais calor do que recebe. Esse pode ser o motivo das enormes diferenças de temperatura de Netuno, de menos 160 graus Celsius no topo das nuvens geladas do planeta a mais de 6.650 graus Celsius no núcleo do gigante de gelo. Portanto, você vai querer se vestir em camadas. Essas variações de temperatura podem ser o motivo das fortes tempestades de vento. Sua velocidade pode chegar a 1.930 km por hora. Para efeito de comparação, os ventos mais fortes da Terra se movem a uma velocidade de 400 km por hora. Outra coisa curiosa sobre os ventos de Netuno é que eles estão soprando na direção oeste, o que é contrário à rotação do planeta. Um estudo publicado em 2013 supôs que os ventos em Netuno apareceriam em camadas finas com não mais de 960 km de espessura. Uma profundidade tão rasa poderia significar que a condensação e a evaporação da umidade poderiam produzir essas correntes de ar loucamente rápidas. Além disso, há a questão de o campo magnético de Netuno estar deslocado. Se você sobrepusesse um ímã a esse planeta, ele não se alinharia com o centro. Os astrônomos não sabem ao certo por que isso acontece. Os campos magnéticos são produzidos por correntes em movimento, e acredita-se que todos os planetas, inclusive a Terra, tenham algum material condutor em movimento em seus ventres. Mas com o ventre de Netuno, a situação é um pouco diferente. Seu campo magnético está inclinado a 47 graus em relação à rotação do planeta. Isso significa que a rotação e o magnetismo não estão alinhados de forma inerente. E não se esqueça da grande mancha escura. Não estou falando da tempestade mais massiva do sistema solar. Essa é chamada de grande mancha vermelha e está localizada em Júpiter. Estou me referindo a uma mancha correspondente em Netuno, descoberta pela Voyager 2 em 1989. Em 1995, o telescópio espacial Hubble voltou seus olhos para Netuno. Mas infelizmente, naquela época, a mancha já havia desaparecido misteriosamente, e os cientistas não têm ideia de como exatamente ela desapareceu. Mas adivinhe só,
Outra mancha escura foi encontrada no gigante de gelo. Os astrônomos já sabem há algum tempo que, de tempos em tempos, a superfície de Netuno fica pontilhada com essas manchas escuras. Essas descolorações bizarras têm sido associadas a áreas de alta pressão que aparecem e desaparecem ao longo de alguns anos. Mas ninguém havia visto uma mancha escura se formando até recentemente. Desde então, os astrônomos têm observado o nascimento de manchas escuras com bastante regularidade. Agora eles têm uma ideia muito melhor de onde e quando esses enormes vórtices podem se formar. Apesar das suposições, os astrônomos já pensaram que Netuno era um mundo chato e sem características. O gigante de gelo tem uma atmosfera hiperativa. Ela é turbulenta, com ondulações de nuvens e tempestades severas. Além disso, esse planeta tem um sistema de anéis. Infelizmente, esses anéis não são bambolês distintos que circundam Netuno como os de Saturno. Os anéis do gigante de gelo são estranhamente volumosos e contêm pedaços de material que formam arcos no anel externo. Os astrônomos explicam que esses aglomerados são, na verdade, locais onde muitas partículas do anel estão presas umas às outras. O que isso significa ainda não está claro. Mas o que mais gosto em Netuno é o seguinte: os astrônomos acreditam que, nas profundezas do planeta, pode haver uma camada onde chovem cristais de diamante. A pressão e a temperatura intensas no interior de Netuno quebram as moléculas de metano, liberando carbono. Esses compostos de carbono encontram suas moléculas companheiras e criam longas cadeias, que são então exprimidas, formando belos padrões cristalinos como os diamantes. Quando essas formações de diamante atravessam as camadas do manto de Netuno, ele fica quente demais para elas. É por isso que elas se vaporizam, voltam a flutuar e, você adivinhou, repetem o ciclo. Agora você sabe por que isso é chamado de chuva de diamantes. Que tal um pequeno experimento divertido? Digamos que explodimos Netuno, em nome da ciência, claro. Como você já sabe, esse planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que depois de ativar o processo, você veria o manto líquido de Netuno estourar. Seria como um balão cheio de água jogado do 50º andar. Aviso, não faça isso em casa. O impacto enviaria respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. Seria seguido por restos de lava do manto do planeta, líquido e incandescente. E então haveria um furacão de rochas sólidas. Isso é o que restaria do núcleo sólido de Netuno, composto de ferro e outros materiais. Ok, agora vamos montar novamente esse lindo gigante de gelo. Tenho mais um experimento para vocês. Vamos substituir a Lua, sim, nosso bom e velho satélite natural, por Netuno. O gigante de gelo é definitivamente muito maior do que a Lua. O planeta se pareceria com um balão de ar quente azul brilhante no céu. E nós o veríamos não apenas à noite, mas também durante o dia. Ele pareceria ser 15 vezes maior que o Sol. Se tudo mais permanecesse igual, os eclipses solares pareceriam continuar por séculos. Uma vez que o Sol desaparecesse atrás da borda de Netuno, nosso planeta seria mergulhado em uma escuridão completa por nada menos que 1h30. E como Netuno também é muito mais maciço que a Terra, sua atração gravitacional é muito mais forte. É por isso que, em vez de ter um poderoso companheiro e protetor, nosso planeta acabaria como um satélite, sim, a Lua de Netuno. Ele orbitaria Netuno um pouco mais longe do que sua maior lua, Tritão, e haveria um grande risco de a Terra colidir com esse corpo espacial. Oh! Mas vamos supor que tivéssemos a sorte de não cruzar o caminho de nenhum dos satélites de Netuno. Mesmo assim, teríamos problemas mais do que suficientes. As marés em nosso planeta se tornariam 1000 vezes mais fortes do que as causadas pela Lua. A força gravitacional de Netuno não separaria a Terra, mas aqueceria nosso planeta. Como se precisássemos de mais disso, não? A atividade sísmica aumentaria, provocando terremotos e erupções vulcânicas. Bem, isso parece inquietante. Portanto, deixe Netuno permanecer onde está agora. Estou bem com a boa e velha Lua. Agora, não precisamos mais de experimentos. Mas ouça-me, além da órbita de Netuno, há um misterioso cinturão de Kuiper repleto de objetos gelados enormes. O mais curioso sobre essa formação espacial, no entanto, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo outro grande planeta da nossa vista. Eles estarão de complô?
Esse planeta hipotético já recebeu o nome de Planeta 9 e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada, ou não.